Assunto muito tranquilo. Você vai entender assim, ó, quando o examinador fala sobre partes relacionadas. Quando existem partes relacionadas, a forma mais simples de entender é você percebe que fica prejudicada a sua independência na hora de agir. Ou seja, você tem dificuldade com as partes relacionadas em agir como se fosse com terceiros. Então, como partes relacionadas, haverão naturalmente condições especiais que não estão disponíveis para terceiros. Você não está disponível, aquelas condições não estão disponíveis para terceiros. Giovanni, um exemplo prático. Ó, se você está vendendo alguma coisa, sei lá, você está vendendo alguma coisa para terceiros, é o preço justo que você cobra, onde você age no seu melhor interesse, praticando o valor justo e alguém vai concordar ou não. Mas, quando você vai negociar a mesma coisa com alguém que representa uma parte relacionada a você, fica prejudicada a tua forma de tratamento e você acaba tratando com condições que não são usuais de mercado, do valor justo. Por exemplo, às vezes você vender para uma entidade sem ter a intenção de lucrar. Ó, como é a sociedade do mesmo grupo, você vender pelo preço de custo, beleza? Então, eu comprei algo por R$100 para vender por 300. Aí, tem uma sociedade no mesmo grupo que está precisando disso. Aí, eu vendo por 100 para essa empresa, porque eu não quero lucrar nessa condição, tá bom? Então, pense que você está vendendo alguma coisa e alguém da sua família muito especial para você quer comprar o que você está vendendo. Aí, as chances são de que você acabe agindo em condições diferentes daquela que seria, né, se não fosse uma parte relacionada. Só que tem um detalhe. Se você imagina uma empresa de grande porte agora, aí os sócios querem participação nos lucros. Quando você faz transações entre partes relacionadas, a tendência é lucrar menos ou nem lucrar. Então, todas as operações ou transações que venham a acontecer entre partes relacionadas devem ser divulgadas nas notas explicativas, para deixar claro para o grupo de sócios, né, para todos os partícipes, aqueles que são usuários da informação, do porquê ter vendido tanto e não ter lucrado o que ele esperava. Né? Se você vendeu muito, mas não lucrou muito, porque houve transações entre partes relacionadas, então é importante informar que parte relacionada é essa, o nível de relacionamento, como que é representada essa parte relacionada, beleza? Como é um assunto muito legal, e é um CPC que é cobrado em sua literalidade, eu trouxe as questões aqui para a gente aprender a partir das questões. Ó, 96. As transações com partes relacionadas e saldos existentes com outras entidades de grupo econômico devem ser divulgados. Os saldos devem ser divulgados nas demonstrações da entidade. Com base nessas transações, analise afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falso. E assinale a alternativa com a sequência correta. De cima para baixo, né? Vamos lá. Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações. Verdadeiro. Ó, será uma parte relacionada à minha empresa quando eu for elaborar as demonstrações e for demonstrar que existe uma entidade com a qual eu estou fazendo operações ou transações que não estão sendo praticadas por condições usuais de mercado, porque essa parte relacionada faz com que a gente tenha uma transação com preços diferenciados, tendo em vista que são sociedades do mesmo grupo, tendo em vista que uma entidade controla a outra, tendo em vista que há intercâmbio entre diretores, alguma referência, alguma coisa que uma entidade acaba tendo influência significativa na outra. Próximo item. A participação de controladora ou controlada em plano de benefícios definidos que uma entidade compartilha risco entre entidades do mesmo grupo é considerado uma transação entre partes relacionadas. Perfeitamente, né, turma? Aqui eu tenho sim o cenário que é de partes relacionadas. Há um compartilhamento de riscos, ok? Então, é uma participação da controladora ou da controlada. Então, entre elas, há transações específicas, né, onde uma entidade coopera para outra. São do mesmo grupo. Próximo. Os itens de natureza similar podem ser divulgados de forma agregada. Se são de natureza similar, podem ser de forma agregada. Inclusive, quando a divulgação em separado for necessária. Aí está muito absurdo. Porque se a divulgação em separado for necessária, você não pode ter uma conduta diferente daquela que é necessária. Por isso, o item está falso.
Beleza? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok, ficamos entre C e D. Próximo. Se a entidade tiver realizado transações entre partes relacionadas durante os períodos que são cobertos pelas demonstrações contábeis, a entidade deve ou não deve divulgar? Sim ou não? Deve divulgar a natureza do relacionamento, até que nível vai, qual é a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas. Também é importante divulgar informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos necessários para a compreensão do usuário do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. Perfeito. Item perfeito. Verdadeiro. Então terminou com verdadeiro. O gabarito aqui está na letra D de dado na questão 96. Relacionadas dá a ideia de que há transações entre as partes que são sociedades do mesmo grupo, controlam em conjunto uma outra entidade, uma exerce influência significativa na outra.